Olá pessoal, me chamo Ericles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Galerinha, se você faz parte da turma do 8º ano, tá? Então essa aula aqui é especialmente para vocês, beleza? Lembrando que ela é para os 2 turnos, manhã e tarde, ok? Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nas últimas semanas, primeiro, o assunto que vocês estão estudando basicamente é esse, né? Ângulo e circunferência. Nas últimas semanas nós definimos a diferença entre círculo e circunferência. Nós vimos as posições relativas da circunferência e do círculo com relação ao ponto, com relação a retas, né, e com relação a círculos. Vimos as posições relativas nesses 3 casos. Ponto com relação à circunferência, reta com relação à circunferência e circunferência com relação à circunferência, né? Então, na aula de hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo entre ângulos e circunferência, né? A relação de ângulo na circunferência, beleza? Então, pessoal, primeiro vamos lembrar o que é cada coisa, né? Raio, né? É a distância do centro até a extremidade, tá? Diâmetro é uma reta que liga uma extremidade à outra passando pelo centro, né? Passando pelo centro. Lembrando que juntando 2 raios você tem um diâmetro. E um conceito que a gente vai usar muito agora é o arco, tá? O que é o arco? O arco é uma parte do comprimento. Se eu falo qual é o comprimento da circunferência, o comprimento da circunferência é toda essa distância aqui, tá? O contorno todo. Agora, quando eu falo arco, é apenas um pedaço desse comprimento. Então, isso aqui é um arco, tá? Que é o que ele está mostrando aqui na imagem, tá? E outro conceito que eu devo saber é o ângulo central. O que é um ângulo central? O ângulo central é o ângulo partindo do centro, né, que limita esses 2 arcos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um outro arco, né, mais ou menos desse tamanho aqui. Então, a reta que limita esse arco, ou seja, daqui para o centro, sempre tem que ser com relação ao centro, tá? Daqui para o centro, por isso que se chamamos de ângulo central. E está aqui a outra extremidade, tá? Tem que ser o valor que limita o arco. Então, tem que ser das 2 extremidades do arco, tá? Então, o ângulo central é exatamente o valor entre esses 2 raios aqui, tá? Então, isso aqui nós chamamos de ângulo central, tá? Então, você tem aqui o arco, né? O arco de A até B, nós escrevemos assim, circular, porque é circular, lógico, né? Quando é uma reta, nós escrevemos assim. Quando é um arco, nós escrevemos circularzinho, né? Então, esse ângulo alfa aqui, ele representa esse arco. Outra coisa importante é que o mesmo valor desse ângulo, porque isso aqui é uma volta, né? Então isso aqui pode ser um ângulo. O mesmo valor do ângulo desse arco é o do ângulo central. Isso é importante, né? Então essa é a nossa primeira relação do ângulo central. A medida do ângulo central, que é esse ângulo alfa, é exatamente igual à medida do seu arco. Então se você tem uma circunferência que ele diz que esse ângulo vale 70 graus, aí eu pergunto, quantos graus mede esse arco? A mesma coisa, tá? O mesmo valor da medida do ângulo central é o do arco e vice-versa. O mesmo valor do arco também é o do ângulo central. Beleza? Então essa é a nossa primeira relação importante da aula de hoje. A relação entre ângulo central e arco, ok? Que corresponde ao mesmo valor. Ângulo escrito. Pessoal, essas 2 relações basicamente resume o capítulo de vocês, tá? Ângulo central e ângulo escrito. Quando você vai olhar para o ângulo central, que é o que eu acabei de explicar, o mesmo valor do ângulo central é o do arco. E vice-versa. O mesmo valor do arco é o do ângulo central. Agora vamos pegar o ângulo escrito. Primeiro, qual a semelhança e qual a diferença do ângulo escrito para o ângulo central? Nos 2 casos, eu limito o arco, né? Tanto o ângulo central limita aqui o arco, quanto o ângulo escrito. Isso é o que eles têm de iguais. Agora, qual a diferença? A diferença é que o ângulo central, logicamente, ele parte do centro. Né? Então, o ângulo central ele parte do centro. Então, lógico, tá? Por isso que é central. Já o ângulo escrito, não. O ângulo escrito ele parte da extremidade da circunferência, limitando o arco. Então, essa que está a diferença, tá? Nos 2, ó, isso aqui é o ângulo central, tá? Que por sinal, o mesmo valor de alfa é o do arco. Já esse beta aqui, ele é um ângulo escrito, porque ele está partindo da extremidade, tá? Isso pode ser, ó, partir de qualquer ponto. Se eu partir daqui, ó, limitando o arco, sempre limitando o arco, tá? Sempre limitando o arco. Então, nós vimos que esse valor de alfa, ele é o mesmo, né?
Agora, para o ângulo inscrito, o que é um ângulo inscrito? É um ângulo que sai da extremidade, tá? Ele não é o mesmo do valor do arco. Na verdade, esse ângulo beta aqui, ó, que é o ângulo inscrito, ele representa a metade desse ângulo alfa, tá? Desculpa, a metade do arco, tá? Desculpa. Então, esse ângulo inscrito, ele representa a metade do arco. Então, se você pegar o valor desse arco aqui, né? Desse ângulo do arco, e você quer determinar o valor de beta, que é o ângulo inscrito, porque ele parte da extremidade, é só você pegar esse valor aqui e dividir por 2. Você vai ter o beta, tá? Como esse arco, né, representa o mesmo valor do ângulo central que nós acabamos de ver, então eu também posso dizer que o beta é a metade do ângulo central, já que o ângulo central e o arco representam a mesma coisa, tá? Então, a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do seu arco, ok? Então, as questões colocam bastante, as questões trazem bastante, tirando o arco, né, envolvendo o ângulo central e o ângulo inscrito. Se tiver isso, galera, lembre que o mesmo valor do ângulo central é do arco, tá? Então, supondo que esse ângulo central mede 80 graus. Qual é o valor desse ângulo inscrito? A metade, tá? Então, pode dizer que o beta, nesse caso, é 40 graus. Lembre que se aqui é 80, é porque o arco também é 80. Acabamos de estudar o ângulo central. E se o arco é 80, para descobrir o ângulo inscrito, é só você dividir esse arco na metade, né? Então, 80 dividido por 2, encontramos que o beta vale 40 graus. Beleza? Então, essa é a relação entre ângulo central e ângulo que está aqui, tá? Consequências disso, tá? Primeira consequência é que a medida do ângulo inscrito, que é esse ângulo beta, é a metade do ângulo central. Eu acabei de comentar isso, tá? Como o ângulo central é a mesma coisa do arco, e o arco, né, a metade do arco representa o beta, consequentemente a metade do alfa também representa o beta, ok? Primeira consequência. A segunda consequência, pessoal, é que, olha isso aqui, ângulos inscritos de mesmo arco são iguais. Como assim? Não importa onde que está o ângulo inscrito. Se ele está medindo, você está varrendo, né? Vamos dizer assim, o mesmo arco, significa que eles são iguais. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo beta tenha 30 graus. Qual é o arco do ângulo beta? É isso aqui. Aí eu tenho aqui um outro ângulo, um ângulo θ. Só que esse ângulo θ, partindo daqui, ele está preenchendo, ó, o mesmo arco. Tá vendo? Ó, ele está preenchendo o mesmo arco. Se esse ângulo θ preenche o mesmo arco desse beta, significa dizer que esse beta é igual ao θ. E não importa onde o ângulo inscrito esteja. Se ele varre o mesmo arco, então aqui tem outro ângulo. Ó. Se ele preencher o mesmo arco, eles são todos iguais. Então, se ângulos inscritos varrem o mesmo arco, não importa a posição desse ângulo inscrito, eles são congruentes. Tá? Essa é a nossa segunda afirmação. Tá aqui, ó. Olha aqui o beta. Olha o arco que o beta preenche, ó. Tá vendo, ó? Esse arco aqui. No caso, ele colocou o contrário, tá? Mas é no mesmo. Eu vou até fazer de azul para dar uma diferenciada. Tá? Então, esse ângulo beta, ele varreu exatamente esse arco aqui, né? Ó. Ok. Agora, olha para o ângulo gama. O ângulo gama varreu o mesmo arco. Olha para o ângulo θ. Varreu o mesmo arco. Então, significa dizer que tanto beta, quanto gama, quanto θ são todos iguais. Tá? Então, essa é a primeira consequência, tá? Primeira conclusão. E a primeira conclusão é que a metade do ângulo alfa é o beta. Ou seja, a metade do ângulo central vale o ângulo inscrito. E a segunda conclusão é que não importa a posição desse ângulo inscrito, se ele varre o mesmo arco, ele é congruente. Tá? E a terceira, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Ou seja, se você tem aqui, o que é um triângulo inscrito, pessoal? É um triângulo cujos vértices desse triângulo coincidem com a extremidade da circunferência, tá? Então, se você tem esse triângulo inscrito, onde um dos lados, né, passa pelo diâmetro, consequentemente esse triângulo vai ser retângulo. Então, por exemplo, se eu criar aqui um outro triângulo aqui, ó, onde um dos lados passa pelo centro, né, passa pelo diâmetro, se você formar esse triângulo, ele será sempre reto, né? No caso, o ângulo de 90 graus é isso daqui. Tá?
A mediana relativa à hipotenusa mede a mesma, mede a metade da mesma. Lógico, né? A metade da hipotenusa, né, é a mediana, porque eu estou em cima aqui do diâmetro, né? E sempre a hipotenusa vai ser o próprio diâmetro, tá, pessoal? Sempre a hipotenusa vai ser o próprio diâmetro. Eu tenho aqui, ó, um outro triângulo, né, ó, onde um lado passa pelo centro. Se tu formar esse triângulo aqui, ele vai ser sempre 90 graus, onde a hipotenusa sempre vai ser o lado que passa pelo diâmetro, que passa pelo centro, tá? Então essa é a nossa segunda conclusão, tá? Quarta conclusão: todo quadrilátero inscrito na circunferência possui ângulos opostos suplementares. Essa aqui a gente nem utiliza muito não, tá? Mas se você tem um quadrilátero que está escrito, né? Ou seja, a extremidade desse quadrilátero coincide com a extremidade da circunferência, sempre a soma dos ângulos opostos dá 180 graus. Ou seja, se você pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A chapéu, e somar com esse ângulo C chapéu, isso aqui vai dar 180 graus. Da mesma forma que o ângulo B chapéu somado com D chapéu dá 180 graus. Essa quarta propriedade, pessoal, é mais difícil a gente utilizar na prática, tá? A gente utiliza bastante qual? A primeira e a segunda a gente utiliza muito, né? A primeira, que a metade do ângulo central equivale ao ângulo escrito. E a segunda, que não importa a posição desse ângulo escrito. Se ele varre o mesmo arco, ele é congruente. Essas duas a gente utiliza bastante. E em segundo lugar vem a terceira. A gente utiliza bastante também a terceira. Não tanto quanto a primeira e a segunda, mas a terceira a gente também vê de vez em quando, né? Que o triângulo escrito, né, que é cuja extremidade coincide com a extremidade da circunferência, que passa pelo centro, ou seja, que varre uma semicircunferência, ele será sempre um triângulo retângulo, onde o lado que passa pelo diâmetro, ou seja, pelo centro, vai ser sempre a hipotenusa. A gente utiliza bastante essa aqui também. Agora, essa quarta, a gente não utiliza muito, né? Mas basicamente diz assim: a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero escrito é 180 graus. Então, basicamente é isso, tá? Então, pessoal, por hoje seria isso, tá? Próxima aula a gente vai realizar aí algumas questões envolvendo essas relações aí, né? A relação do ângulo central com o ângulo escrito, principalmente, que é o que a gente mais utiliza, ok? Então é isso, valeu, até a próxima. Valeu, galerinha, tchau, tchau.